É o seguinte, a gente sempre, nas nossas atividades, a gente sempre procura trazer algumas reflexões para a gente pensar. Que é importante a gente pensar antes de ter respostas prontas sobre as questões que acontecem na nossa vida, na nossa sociedade, enfim, questões políticas e sociais. Então, eu queria que vocês começassem a pensar quantas autoras negras vocês já leram, por exemplo, quantas autoras negras vocês conhecem, quantos livros de autoras negras vocês já leram, se vocês têm o hábito de frequentar bibliotecas, por exemplo, quantos livros vocês já viram? Gente, está passando um avião aqui perto, então é isso mesmo, tá? Então, quantos livros de autoras negras vocês já viram nos espaços das bibliotecas? Quantas autoras, por exemplo, em eventos literários, festivais literários que acontecem no Brasil, que acho que tem gente aqui de vários lugares, que vocês já foram? Quantas autoras negras vocês já viram em uma mesa de debate? Quantas autoras negras vocês já viram falando das suas obras, da sua produção literária? Importante a gente pensar, começar a pensar sobre isso. Se vocês não viram, se está difícil lembrar, aí se pergunta, mas por que será? Né? E aí é importante a gente trazer, quando a gente faz essa pergunta, a gente não está dizendo para as pessoas deixarem de ler autores brancos ou autoras brancas, né? Quando a gente traz esse questionamento, quando a gente fala que o projeto vem demarcar esse lugar de falar das autoras negras e falar da importância dessas obras estarem nas bibliotecas, nós não estamos dizendo para deixarem de ver outras autoras ou outros autores, deixarem de ler outros autores ou outras autoras. Nós só estamos pedindo para que vocês reflitam o porquê essas autoras, porquê dessas obras nunca chegaram dentro do nosso processo de formação, desde a época da escola até a nossa formação como leitor. Por que a gente nunca se deparou com essas obras? E aí, jogando tudo isso para vocês, a gente vai dar agora um tempo para vocês respirarem, só que eu vou espelhar aqui algumas mini bios dessas autoras que especificamente são autoras quilombolas do Vale do Ribeira, que a gente tem muita honra hoje de fazer essa atividade com essas autoras e muito feliz com o convite do CISEB, SP Leituras e todo mundo participando disso e trazer essas autoras para a gente ler e conhecer. Por quê? Porque, gente, as autoras negras, elas existem, elas produzem e elas estão vivas produzindo literatura por aí. Então, é bom a gente se perguntar o porquê que a gente não conhece as autoras, por que a gente nunca viu, né? Então, eu vou aqui colocar aqui na tela algumas mini bios para a gente conhecer essas autoras. E aí vocês me falem, quem tiver por aí, se está aparecendo, gente. Deixa eu ver. Isso. Vocês estão vendo a Maíra Rodrigues da Silva? Sim, dá para enxergar tudinho. Ah, legal. Muito bom. Essa é a Maíra Rodrigues da Silva. É importante a gente ressaltar também que a gente sempre gosta de mostrar a foto da autora e falar um pouco da trajetória dela por dois motivos. Primeiro, porque a gente sabe que muitos autores negros e autoras negras foram embranquecidos, né, no decorrer da nossa história. Se a gente procurar, acho que o mais famoso é o Machado de Assis. Se a gente procurar a imagem dele aí no Google, por exemplo, a gente vai ver um autor branco, né? Eles deram uma melhorada, mas ele continua embranquecido. Então é importante mostrar a foto dessas autoras, né? Como que elas são, né? E também falar da sua formação, porque tem muitas autoras, todas as autoras são premiadas, são bem formadas, e aí a gente se pergunta, então, o motivo pelos quais essas autoras não chegam para a gente não são por questões literárias, né? São outras questões. E aí a gente pergunta, que questões são essas? Então, vamos conhecer a Maíra Rodrigues da Silva, que ela é bióloga de formação, doutoranda e mestra em Geociências pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, quilombola da comunidade de Ivaporuduva, difícil, né, gente? Eldorado, São Paulo, membro da comunidade Jongo Dito Ribeiro Campinas. Eu juro que eu fiquei treinando aqui Ivaporuduva, mais ou menos assim,
Saiu assim. A outra autora que a gente vai conhecer, vocês estão vendo a Nilce Pontes Pereira? Sim. Estão conseguindo ver? Legal. Quilombola dos bairros Ribeirão Grande, Terra Seca, de Barra do Turvo, Vale do Ribeira, agricultora familiar, coordenadora estadual pela CONAC Nacional por São Paulo, membro do coletivo de mulheres da CONAC do GT de Mulheres da ANA, Rede Agroecológica. E aí a gente vai conhecer mais uma autora, também quilombola, antes da gente conhecer as autoras do livro, da obra que nós vamos ler hoje, que é a Andréa Regina Silva Cabral Libório. Gente, lembrando que procurem essas mulheres aí pelas redes sociais para conhecer sua produção literária, intelectual mesmo, o que elas estão produzindo, o que elas estão pesquisando. É importante a gente ouvir essas mulheres, tá? A Andréa, ela é quilombola, membro do Quilombo de Peropava, Registro São Paulo. Ela é pedagoga, formada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus Registro, e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal em São Paulo. Ela é mestre em ensino de ciências e matemática, também pelo Instituto Federal de São Paulo, doutorando em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, participa dos grupos de pesquisa, CNPq, os grupos de pesquisa Formação de Professores e Cotidiano Escolar e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também do Instituto Federal de São Paulo, tudo pelo CNPq. Agora nós vamos conhecer as duas autoras que fazem parte do time de autores e autoras que produziram, que escreveram o livro que a gente vai ler daqui a pouco, que é o Roça é Vida. Manda ver, Karine. Bom, hoje nós vamos, né? A gente tem a honra da presença das autoras aqui, da Viviane e da Márcia, então vamos falar um pouquinho delas. Viviane Marinho Luiz é membro da Associação Quilombo de Ivaporunduva, é professora na Escola do Quilombo, Ivaporunduva, articuladora do coletivo Mulheres Quilombolas na Luta. Ela é feminista, pedagoga, mestre e doutora em educação, com doutorado sanduíche em Luanda e Angola. Luanda, na Angola, pesquisadora da temática racial, com enfoque na relação África, Brasil e territórios quilombolas. As obras publicadas nela são O Quilombo de Ivaporunduva e o... Gente, peraí, que apareceu um negocinho aqui na frente. Peraí. Pega... Eu tô sem controle do... Desculpa, gente, eu tô sem controle do slide e eu não tô conseguindo... Peraí. Tá, agora eu consigo ver. O Quilombo de Ivaporunduva e o Enunciado das Gerações e Roça é Vida, que é o livro que a gente vai ler hoje. A outra autora... Vamos para a próxima autora. Isso. Márcia Cristina Mérico. Ela é graduada em Ciências com habilitação em Química, é mestra, doutora, com pós-doutorado em Educação, com pós-doutorado, né, em Educação, pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ela é feminista, pesquisadora, educadora social, ativista e articuladora do coletivo Mulheres Quilombolas na Luta, do Vale do Ribeira. Ela é também aquilombada do Quilombo São Pedro e membro da Associação de Remanescentes do Quilombo São Pedro. Atua nos seguintes temas: educação das relações étnico-raciais, educação escolar quilombola, movimento social de mulheres negras e quilombolas. As obras publicadas são Roça é Vida e Práticas Educativas Coletivas na Constituição da Vida Quilombola, História da Comunidade Tradicional de Ivaporunduva. E agora a gente vai, né, partir para o momento mais esperado, que é da leitura do livro.
Lembrando, gente, que todo mundo pode participar nesse momento, ligando o microfone, mas também não é obrigatório, fiquem à vontade. Mas o mais importante mesmo é que todo mundo acompanhe o texto que vai ser espelhado na tela, para que a gente possa fazer uma leitura atenta, né? E depois trocar impressões. Tá bom? Agora a Julie vai espelhar o texto e a gente vai começar esse processo. Antes, já que a gente falou das autoras, e as autoras estão aqui, né? Então, eu queria só que a Cristina e a Viviane dessem um oi, gente, estamos aqui. E elas estão com um cenário lindo atrás delas, né? Boa tarde a todas, nós estamos aqui. Vocês estão vendo duas nuances pretas aí no meio do verde e do azul. Está muito bonito aqui a composição. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Né? Nós estamos aqui, né? Eu gostaria de dizer que nós temos também o Laudessandro com o Luiz Marcos, que são autores também do Roça é Vida, estão aqui juntinho com a gente, tá bom? Aê, a equipe toda. A equipe toda. Então, vamos à leitura, minha gente. Vou colocar o texto aqui para acompanhar. Se alguém quiser se sentir à vontade e quer fazer a leitura, geralmente a gente compartilha a leitura, né? E se alguém quiser ler algum parágrafo, as autoras, vocês todas e todos que estão acompanhando aqui, gente, pode ficar à vontade, abre o microfone, vai lá com toda, né, força na sua voz e vamos ler junto. Eu acho que esse é um momento único para a gente, né? Compartilhar a leitura, acho que é importante e interessante, ainda mais uma leitura como essa. Vocês estão vendo? Isso. Sim. Obrigada, Cariola. Roça é Vida. Eu vou baixando aqui, gente. Deixa eu colocar só esse quadradinho para o outro lado, porque aí eu consigo mexer melhor. A gente vai começar... Tem toda uma abertura para a gente poder, no final, conversar um pouco. Tem aqui o texto de apresentação e a gente vai começar por aqui, para a gente conseguir um tempo lá no final, fazer um debate, conversar sobre... Deixa eu ver, não tem nada em cima, né, gente? E tem umas ilustrações lindas que vocês podem acompanhar. Acho legal falar que essa tela que a gente está aparecendo aqui pode ser arrastada, tá, gente? Se estiver em cima do texto, vocês podem arrastar, para quem ainda não tem muita familiaridade com o Zoom. Isso, eu estou arrastando aqui, gente, para poder ver. Então, vocês podem ir mexendo aí também. Então, alguém quer começar a leitura? Eu posso começar e depois a gente vai para um próximo parágrafo. Se alguém quiser, já fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, gente, pode falar agora. Fiquem à vontade. Alguém? Não, né? Então vou começar. Ou eu não vi, ou tem alguém. Eu sou a fartura, sou filha da experiência e minha avó é a mestra tradição. Muitos dos filhos e filhas de minha avó foram trazidos de diversos países da África e formaram quilombos no Brasil. Todos nós, quilombolas, somos detentores de um bem, o rico conhecimento ancestral herdado da tradição. Anotem o nome desses personagens, né? Fartura, tradição. Olha que belas ilustrações. Posso ler essa página enquanto o Wellington está tentando ligar a câmera para ler? Ai, que legal! Então leia enquanto o Wellington... Vamos lá, Wellington. Assim como os outros filhos da mestra tradição, a minha mãe, experiência, formou a família em terras quilombolas, dentro da Mata Atlântica, na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Mamãe Experiência ensinou os seus herdeiros a cuidar, a amar e a respeitar a terra, as nascentes, a flora, a fauna e tudo que existe dentro do nosso território. Sabe por quê?
Porque o território alimenta todo mundo, gente. Bicho, planeta, o território é vida. Deixa eu aqui. Alguém? O Wellington? Olá a todos. Boa tarde. Olá. Vou iniciar a leitura. A minha mãe, experiência, ensinou toda a sua geração a observar a natureza. Desde criança, eu e meus irmãos fomos aprendendo a cuidar da floresta, a observar o sol, a chuva, as estrelas, as mudanças da lua, os animais, os pássaros, o rio e as áreas de cultivo. Com nossa mãe, aprendemos que a floresta é a nossa escola. Aprendemos os nomes das árvores, dos bichos, das plantas, dos frutos, quais as plantas que podemos comer, as ervas utilizadas para remédio, a fase da lua para pescar, plantar e colher. Também aprendemos a fazer cestos de cipó e taquara, esteira de taboa e pilão de madeira. Alguém mais? Posso ler? Boa tarde. Boa tarde. Nós, das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, aprendemos com os nossos mais velhos a mexer com a terra desde que nascemos. Meu filho Êxodo e minha filha Continuação nasceram aqui na roça, nas mãos da avó Experiência, parteira estimada das comunidades. Desde pequeninos, os ensinei a mexer com a terra, assim como o compadre Território e a comadre Luta. Também ensinaram a sua filha Resistência. Aqui eles aprenderam a trabalhar na terra e dela adquiriram muitos conhecimentos. Olha que linda essa ilustração, gente. Eu pararia aqui nela. Lembra minha avó. Mais um voluntário corajoso? Ou voluntária? Eu posso também? Claro. Tá valendo? Mexendo e experimentando, trabalhamos a roça de Coivara para alimentar todas as famílias da comunidade. Todo esse conjunto de saberes e técnicas passado de geração a geração e a interação com todos os elementos da natureza. São conhecimentos que fazem parte de um grande ciclo conhecido como Sistema Agrícola Tradicional Quilombola. Pode continuar. Mas houve uma época muito difícil para nós em que as leis ambientais nos proibiam de fazer as roças de Coivara. Continuação, ficou a nossa terra mesmo assim. E Êxodo partiu para a cidade em busca de trabalho. Em sua primeira entrevista de emprego, foi perguntando sobre o que sabia fazer. Então, olá. Pode ir. Então, ele abriu a boca entusiasmado e começou a explicar o que sabia. Eu sei fazer roça de Coivara. Boquiaberto e surpreso, o entrevistador continuou. O quê? Ora, homem, a roça de Coivara é a base do sistema agrícola tradicional quilombola. O que é isso? Como é? Vou explicar. A roça de Coivara é uma técnica de manejo tradicional em que usamos o fogo para o melhor aproveitamento do solo na plantação de todos os nossos alimentos. Mas o uso do fogo agride o meio ambiente, disse o entrevistador.
Do jeito que fazemos, não agride não. Olha, primeiro escolhemos a área fértil para fazer a roçada e a derrubada da vegetação. Depois, picamos os galhos das árvores já derrubadas. Em seguida, fazemos o aceiro para o controle do fogo durante a queimada. Posteriormente, selecionamos as sementes e mudas para o plantio. E depois? Perguntou o entrevistador, interessado na explicação. A gente cuida das plantas até a colheita. Em seguida, cultivamos outras espécies de alimentos. Desse modo, evitamos a abertura de novas áreas e aproveitamos o máximo dos nutrientes do solo. Depois disso, a área fica em pousio, ou seja, em repouso, para que a vegetação possa se regenerar. E nós iremos cultivar outra área para novos plantios. Vamos fazendo um rodízio das áreas. Posso continuar? Pode. Pousio? Sim, nós quilombolas temos a prática de trabalhar a terra, manejá-la, cultivá-la, mas também deixamos a terra descansar, porque assim como as pessoas, a terra é viva e precisa de um tempo de descanso. É isso que nós chamamos de pousio. Funcionários não há, muito menos pagamento em dinheiro. Trabalhamos no quilombo na relação de compadrio, um ajudando o outro, em forma de coletividade. Fazemos o puxirão, a reunida, a troca de dia, o agitório, a poiúva ou a demão. De onde eu venho, plantamos arroz, feijão, milho, inhame, cará, rama de mandioca, maracujá, limão, banana maçã branca, muitas hortaliças e mais de 240 variedades que servem de alimentos e remédios. Tudo sem veneno. Nós plantamos saúde. O entrevistador ficou tão surpreendido com os conhecimentos de Êxodo que insistiu em saber mais. Mas me conta uma coisa, como é que vocês pagam os serviços para os funcionários? Aquela entrevista não foi a primeira nem a última. Meu filho Êxodo insistiu na cidade, sem contar que ele tinha gosto em compartilhar os conhecimentos que trazia do seu lugar e do seu povo. No entanto, mesmo com tantos saberes, Êxodo não conseguiu trabalho na cidade e resolveu voltar para casa. Naqueles dias, Continuação resolveu saber o que estava acontecendo com a avó. Ela parecia andar um tanto preocupada. Resolveu assuntar com a mestra experiência. Vó, por que a senhora anda tão borocochô? Ora, homem, ando preocupada com os mais novos, ué. Com o futuro dos nossos territórios, das nossas roças, do nosso sistema agrícola tradicional quilombola. Êxodo parecia não compreender. Como assim, vovó? Ora, Inho, a Continuação já não falou para você o que... Ah, tá. Tá. A Continuação já não falou para você o que está acontecendo? A luta pela terra continua até hoje, meu filho. Além disso, criaram leis pensando em proteger a floresta, mas sem pensar que nós sempre vivemos aqui protegendo a natureza. As leis proíbem a gente de fazer as roças do nosso modo, dentro do nosso costume. Plantar com o nosso sistema virou crime. A vida ficou difícil demais por aqui. Vários do nosso povo foram morar na cidade. Vó, eu fui embora por causa dessa situação. Respondeu o neto Êxodo, meio cabisbaixo. Isso mesmo, meu filho. Você sabe do que eu estou falando, completou a avó. Continuação e Êxodo entenderam bem a situação.
Aquele tempo precisava de uma mudança. Afinal de contas, a gente sabe cuidar da floresta e sempre soube. Alguém precisa ver isso e mudar a lei. Eu segui a prosa tentando acalmar minha mãe, mestra experiência, avó dos meus filhos. Algumas instituições parceiras estão nos apoiando. Aqui na nossa comunidade, a Resistência está à frente dessas discussões com os órgãos ambientais para que as licenças das roças sejam liberadas no tempo certo para plantar. Eles não sabem o tempo certo. Eles não têm esse conhecimento do nosso modo de fazer a roça. Por isso, quando as autorizações chegam, já passou do tempo de fazer o plantio e assim vamos perdendo as nossas sementes crioulas. Vejam só a que ponto chegamos, meu filho. Temos que pedir autorização para plantar nosso alimento, completou a avó. E ainda tem a questão das barragens, né, vó? Ainda lutando. Mesmo vencendo uma etapa que foi Tijuco Alto, surgiram outros interesses, como as pequenas centrais hidrelétricas e os projetos de empresas que querem extrair minérios dos nossos territórios. Tem gente grande de olho nas nossas terras. Eles não entendem que o rio tem direito de correr livre, os pássaros têm direito de voar, as árvores têm direito de crescer e sobreviver, a terra tem direito, a natureza tem direitos. Ela faz parte da nossa vida, ela nos dá a vida. Temos que continuar garantindo que ela tenha direito, disse Continuação com a voz de coragem. Eu estou muito velha. Muitos tombaram fisicamente na luta, alimentaram a terra com o próprio sangue para garantir nossos direitos. Se juntaram aos nossos ancestrais e a luta tem que ser fortalecida. Alguns dias se passaram. Continuação foi dar uma notícia para seu irmão Êxodo. Meu irmão, olha só, que feliz notícia. No mês que vem, Resistência e eu faremos um puxirão de colheita de arroz do modo antigo. À noite, celebraremos a colheita com um baile. Que tal? Mas tem outro motivo de festa. A gente vai comemorar o reconhecimento do sistema agrícola tradicional quilombola, do Vale do Ribeira, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Foi o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que trouxe essa boa nova para nós. Agora, com você junto, é mais alegria e mais um para nos ajudar. Que legal, fechado. Contem comigo, comemorou o irmão. Uma semana antes, começaram os preparativos. Fizeram farinha de mandioca e limparam a picada até a capova, onde foi feita a roça. Na sexta-feira, socaram arroz, arrancaram cará Angola, debulharam o feijão pardinho, prepararam a carne de porco, cortaram a cana para moer no escraçador para fazer o café. Fizeram cuscuz, biju, paçoca, pamonha, табaqui e muitas outras comidas gostosas. Alguém? Pode ser eu. No grande dia, sábado bem cedinho, as pessoas começaram a chegar de várias comunidades. Antes de subir o morro, fizeram as rezas. Como dizia minha avó, tradição, ninguém vai para a roça sem rezar. Ninguém vai trabalhar sem pedir bênção e proteção. Assim como nos puxirões de antigamente, Resistência e Continuação convidaram todos seus familiares e conhecidos das comunidades vizinhas que colheram toda a roça no mesmo dia. Estava bonito de ver. Homens, mulheres, crianças e mais velhos conversando e contando causos enquanto a roça ia sendo colhida. Os cestos de cipó aos poucos iam enchendo de cachos de arroz taporana para serem levados até o paiol, ali mesmo na roça.
Vou falar para vocês um segredo. Eu já participei de muitos puxirões, mas aquele foi muito bom. O povo estava alegre em celebrar. O baile se estendeu madrugada adentro na casa de pau a pique de comadre Luta e comadre Território. Foi bem ali que Êxodo olhou para a resistência de uma forma diferente. Naquela noite, dançaram fandango, cobrinha, nha maruca, cana verde, mão esquerda e forró. Ao som da rabeca, violão, viola, pandeiro, sanfona e triângulo, sob a luz de vários fifós e de bambu, de bambu e querosene. A alegria do povo era imensa. A alegria de êxodo e resistência dava gosto na gente. Fiquem com essa imagem, tá, gente? Olha. Tempos depois, Resistência e Êxodo se casaram. Ele agora fixado na terra. Os dois juntos geraram Esperança, minha netinha, e ela é quem nos faz seguir resistindo. A arteira adora tomar banho no rio, subir nas árvores e brincar na chuva. Gosta também de participar da corrida da bandeira do Divino Espírito Santo nas casas, da Folia de Reis e da Romaria de São Gonçalo. Esperança adora ir à feira anual de troca de sementes e mudas das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, ver as várias apresentações culturais e vivenciar a partilha de saberes que os pais cultivam e trocam com outras comunidades, mantendo viva a nossa tradição. Linda demais essas ilustrações, né? Gabriel de Rita. Minha netinha Esperança nem tinha nascido e a gente parece que já andava com ela, lutando e resistindo no território, continuando a tradição e acreditando na união do nosso povo pela fartura de sabedorias. Fim. Aí aqui estão os artistas, né, que fizeram essas ilustrações, para vocês conhecerem. Lindas, lindas, lindas ilustrações que contam essa história também através da imagem. Então, deixa eu parando aqui. E agora, gente, é o momento, né, da gente bater um papo, aproveitar a presença das autoras, falar um pouco o que vocês sentiram ao ler, né, acompanhar essa leitura, quais foram as percepções de vocês, dúvidas, tem muita coisa no texto, né, no livro, que dá para a gente explorar e discutir. Se fizeram alguma relação com o que a gente vive hoje, relacionado às questões da natureza, às questões ambientais. Então, fiquem à vontade para bater esse papo. A gente tem aí um bom tempo para bater esse papo, para trocar essas impressões e conversar com as autoras, que a gente acha muito importante de... Cara, você lê o livro e você tem a autora do teu lado e você pode conversar com ela diretamente, tirar dúvidas. E se a gente tivesse num ambiente, numa sala, né, fisicamente, a gente podia abraçar, cheirar, fazer várias coisas que, infelizmente, a gente não pode agora. Mas é isso, fiquem à vontade, tá? Aproveitem as autoras aqui, gente. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né, de perguntar para as autoras sobre a história, o processo criativo. A Rita de Cássia falou que a história é fantástica aqui no chat. A Fátima falou que é muito lindo. A Mônica também falou que é lindo. A Tatiane disse que gostou muito do livro e está dando os parabéns para as autoras. Fiquem à vontade, gente, para abrir a câmera, falar sobre as impressões de vocês.
É assim mesmo, né? A gente percebe que quando a gente faz essa atividade de leitura, tem um momento de introspecção, porque é leitura, né, gente? Leitura é um outro tema. Então, a gente sabe disso, a gente respeita, então beba uma água aí, pensem, mas participem. Eu queria só fazer uma ressalva. Eu amei o livro, amei de verdade. Desde da construção do texto, né, do nome dos personagens, até as ilustrações, achei bem bacana. O livro num todo, né? Eu queria, assim, parabenizar as autoras aí e agradecer, né, por esse compartilhamento, por essa riqueza aí de conteúdo. De verdade. Obrigada, Mônica, pela participação, por ter compartilhado com a gente aqui a sua impressão. Cristina e Márcia, vocês querem falar? Márcia e Viviane, perdão. Vocês querem falar alguma coisa, responder a Mônica? Fiquem à vontade também. Muito legal ouvir as pessoas lendo, né? O sotaque também, diferentes sotaques, né? Diferentes vozes fazendo a leitura do livro. Muito bacana poder ouvir. E eu agradeço aí a Mônica pela composição junto conosco, né? Porque, assim, é bem essa... A Cristina acabou de falar assim, eu tenho vontade de chorar quando terminou de ler o livro, porque cada leitor tem uma percepção do livro. Então, é muito legal poder trocar essas percepções de cada leitor. E a gente está aqui, a minha sogra está passando aqui, uma agricultora. Então, a gente está num ambiente em que as pessoas que estão conosco também estão vendo esse movimento de contato com a literatura, né? O próprio detentor desse saber da roça está aqui conosco, aqui perto de nós. Então, de certa forma, nos emociona também poder ser porta-voz dessa escrita, né? Porque a escrita, ela só é uma escrita, mas o detentor do saber, ele tem que se sentir representado no livro, e essa é a maior boniteza desse livro, da gente poder ter composto esse livro de forma coletiva. Verdade, que coisa linda, gente. A Paula Felice está dizendo, ela quer saber sobre o processo criativo, de onde surgiu a ideia de fazer o livro, e também está dando os parabéns aos autores e ilustradores, e dizendo que é a coisa mais linda. Bom, essa pergunta é muito gostosa de responder, né? Porque assim como a escrita, né, e mesmo a arte, né, as ilustrações, ela se deu de modo coletivo, né, de forma coletiva, a escrita, ela vem do grupo de trabalho da roça, que são agricultores e agricultoras quilombolas da região do Vale do Ribeira, né, do estado de São Paulo. Entendendo que aqui no estado de São Paulo são 37 comunidades dentro da região do Vale do Ribeira, que é a parte de São Paulo, e 13 comunidades no estado do Paraná. E o GT da Roça, ele surge para defender os modos e costumes de vida das comunidades quilombolas, principalmente a roça, né? Então, na década de 90, você tem aí que o livro traz, né, vai dialogando com a realidade das comunidades, as leis ambientais, elas, e aí os órgãos que autorizavam a abertura da roça, começou a dificultar a abertura das roças das comunidades quilombolas, porque você tem sobreposição de parques, você tem... nós estamos em unidades de conservação, então você está dentro, nós estamos dentro da Mata Atlântica, né? E aí você tem toda uma questão, um trâmite legal
para autorização dessa roça, né? E aí eu digo que o livro, ele faz parte também de uma reivindicação dos povos e comunidades tradicionais quilombolas. Ele é um instrumento também de luta, né? Que vai trabalhando, né, com essa forma de viver e ser e estar no mundo que está todo ligado a uma relação com a natureza, com uma ancestralidade africana, mas também essa luta, né, dessa diáspora africana no Brasil por direito a existir plenamente. Então, assim, a gente está na trincheira há mais de 400 anos na luta, né, nesse movimento, e aí pensar as comunidades quilombolas, elas são símbolo de resistência, né? E aí a gente tem nesse Brasilzão de Deus 6.000 comunidades quilombolas. Então, como que nós fizemos? O GT, ele vem para defender os modos de ser e viver e estar nos territórios coletivos. E ele demanda ao grupo de trabalho, que é um grupo de pesquisadores, professores, quilombolas e aquilombados. Eu e Viviane somos aquilombadas, né? Então, eu sou nascida em Piracicaba, casei com o Luiz Marcos, que é quilombola, e me aquilombei na luta deles dentro desse território, né, coletivo. Então, eu moro há 4 anos aqui no São Pedro, né? Então, a gente usa esse termo do aquilombar-se, né? E o aquilombar-se é militar também, né? É poder viver esse modos diferentes, né? Da urbanização de vida, né? Mas também se aquilombar nesse processo de luta mesmo, do ativismo, né? Então, a gente está na base produzindo, mas também essa produção, ela faz um sentido de vida para a gente. E aí, a criação, ela se deu dialogando com esses detentores e detentoras do saber, desse conhecimento que é muito complexo, a questão da roça, né? E não é só a roça, pensar em sistema tradicional quilombola é tudo, né? Não é só uma esteira, quando eles produzem essa esteira, ele está ligado a essa roça de coivara, mas também produz conhecimento, né? Quando a gente vai para a roça, e eu sempre digo que as comunidades quilombolas, elas têm os laboratórios, né, de todos os campos e áreas de conhecimento, né? A gente tem o laboratório da biologia, eu posso ir lá dentro da mata, eu posso ver a flora, eu posso ver a fauna, eu posso ver a composição química no momento que os mestres e mestras da roça de coivara estão produzindo a roça de coivara. A gente tem a questão da história ligada a esse conhecimento ancestral, né, africano e indígenas, que está aqui atrelado. Nós temos a questão geográfica, né, se pensar esse espaço lindo que nós estamos, né? Então, a gente está num laboratório de conhecimento e que foi por muito tempo invisível e invisibilizado e soterrado dentro desse processo, né, que a gente pensa aí, de uma visão colonizadora e dessa continuidade aí vamos pensar dessas violências, né, pensando nesse racismo estrutural, estruturante das relações, e aí a gente vai pensar nas relações raciais, né? Então, nós fizemos várias reuniões, né, dentro das comunidades, e aí os mais velhos e mais velhas e as famílias que estão na roça falam assim, olha, eu acho que precisa aparecer isso aqui, precisa aparecer aquilo lá, esse nome aqui, né? Então, assim, o carangola, o feijão tem um determinado tipo de feijão, a banana branca, a banana maçã. Então, eles foram ajudando a gente a construir também o enredo, né, e a escrita.
E quando estava pronto, né, a escrita estava pronta, a gente voltou para o GT da Roça para ler, e aí eles falavam assim, ó, falta isso. Falta a reza, falta a parteira, falta... Então, eu digo que essa escrita, ela foi uma escrita coletiva junto com os detentores, né? Hoje a gente está aqui porque não podemos, assim, trazer todo mundo, né? Então, a gente está dizendo dessa forma de ser e estar no mundo quilombola. E da mesma forma aconteceu com os ilustradores, eles estão aí também junto com a gente em algum espacinho, a Amanda em Piracicaba e o Deco em registro, mas estão participando desse nosso momento aqui da leitura do livro. Eles também vieram para conversar na comunidade com os nossos mestres e mestras, né, dos conhecimentos da roça de Coivara. Para sentir e pensar. Eu gosto quando o Deco diz assim, olha, para eu desenhar a roça, eu precisava sentir, né, essa roça dentro de uma estética e poética da roça, porque a roça é tudo, né? A roça é vida. E o próprio Roça é Vida, o nome, foi uma das reuniões que a gente perguntou, né? O que a roça significa, né? Para quem vive e estar na roça, né? Para os agricultores. E uma pessoa respondeu, roça é vida. Uma senhora, né? Uma anciã, uma das nossas mães, ela falou, roça é vida, né? E aí se deu também o nome do livro, Roça é Vida. Acho que é isso. E aí, fazendo uma conexão com a Cristina falou, né? Esse Roça é Vida, ele é simples o nome, né? E eu acho que é muito interessante o fato de aquilo que é simples não é simplista. Por isso que é um sistema agrícola quilombola, no sentido da complexidade. O simples também é complexo. E eu falei, né? É só uma escrita, porque assim, nós que somos escritoras, né, e essa coisa da gente ter a habilidade da escrita também é fruto, nós somos também frutos do movimento de ações afirmativas na educação, então a gente se soma à luta quilombola no sentido de colocar aquilo que nós conseguimos enquanto ações afirmativas na área da educação, compartilhar esse saber da escrita, mas sem a oralidade, sem esses conhecimentos, a gente também não daria conta de fazer esse livro de uma forma tão poética, tão boniteza, né? dessa forma tão poética. E dentro ainda da questão da própria junção, né? Da escrita e da oralidade e da própria ilustração, a gente também olhou, né? Eu sou professora também numa escola quilombola, então as crianças da comunidade se verem representadas num livro, porque a gente briga muito pela questão do equilíbrio de narrativas, né? O equilíbrio de narrativas é as crianças negras se verem representadas num livro. E ainda a gente tem, dentro dessa questão do equilíbrio de narrativas, né, que é o Chinua Achebe, que é um escritor nigeriano que fala da importância do equilíbrio de narrativas, assim como a Chimamanda Ngozi Adichie fala do perigo da história única, a gente, pelo fato de ser aquilombado e ter vindo também do contexto urbano, né, a gente ainda observa que existe ainda uma certa narrativa, as crianças negras se veem representadas ainda de forma pouca, mas ainda existe uma narrativa, por exemplo, da criança negra no contexto urbano. E as crianças da roça não se viam representadas, não existiam crianças com as vestimentas que os pais, que as mães, que as crianças, que os pais, né, as mães. Então, tem também a beleza da estética do trabalhador, né, da trabalhadora, né, da roça. Então, toda a diversidade de conhecimento que as crianças da roça têm, quando o livro chegou, eu me lembro que o meu cunhado, quando o livro chegou, eu perguntei para o Rian, que é uma criança da família, eu perguntei, Rian, você está lendo o livro? Ele falou assim, não, eu estou esperando que o meu tio está lendo. Então, a família está lendo o livro, porque a família está se vendo nesse livro. Então, não é só a criança que está lendo o livro, é o pai, a mãe, a avó, a tia, até mesmo aquele que não tem a escolarização no sentido formal da escrita, ele lê a imagem.
Então, até por conta também desse acúmulo de desvantagem da população rural em relação à escolarização, esse livro ele tem uma composição muito primorosa no sentido de permitir que todo mundo consiga ler, né? Então, todo mundo consegue ler o livro. Aquele que tem a letra, né, no sentido escrito, mas principalmente o detentor do saber, que é o detentor do saber da roça, né? Tanto o detentor como a detentora do saber da roça. Então, é isso aí. Ficamos abertos aí para partilha. Coisa linda, gente. Júlia, você quer, estava acompanhando aí o chat? Comentários aí, pode, como o pessoal não abriu o áudio, acho que dá para ler os comentários. Tá. Perguntas também. Olá, o Jefferson falou, está parabenizando. Eu gostaria de saber se a história tem algum foco de leitor específico ou é aberta a todos os tipos de público, mas acho que deu para entender um pouco agora com a fala da Viviane, né? Mas aí, se vocês quiserem falar um pouco mais, eu vou só emendar aqui no comentário da Fátima, que ela está dizendo que minha avó era negra e minha mãe conta muito sobre suas experiências na roça. Minha mãe também gosta muito de roça. Tem um quintal grande e o quintal dela é sua vida. Roça é vida. Planta água, colhe, distribui. Aí ela falou que gostaria de visitar a comunidade e a própria Fátima está perguntando onde pode comprar o livro. A gente sabe que tem a versão virtual, né, que está disponível, o link para baixar. Eu gostaria que vocês explicassem melhor também para todo mundo como faz para ter acesso a esse link. E se existe a versão física, eu vi aí na mão de vocês, como que é possível adquirir essa versão impressa. Responder sobre a versão física, você está aberto? Tá. Sobre a versão física do livro, né, como a própria demanda do livro, esse livro foi feito, né, em parceria, né, uma proposição do GT da Roça, e o livro ele foi feito uma quantidade de exemplares que contemplaria as famílias quilombolas, né, que são os detentores do saber. Então, foi uma contraposição também do GT da Roça em parceria com o IFAM, né, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico. E aí, então, como são 19 comunidades quilombolas que faz parte desse, né, que também consta como, né, o sistema agrícola tradicional quilombola, então a gente priorizou por conta da própria quantidade de famílias, são essas famílias que receberam um livro físico, né? E as escolas, né, em todas as comunidades quilombolas, que essas famílias, que essas crianças estudam, então, essas crianças receberam, suas famílias receberam um livro, né? Então, por conta de ser 2.500 exemplares. 2.000 exemplares. 2.000 exemplares, então esses 2.000 exemplares, eles abarcaram as famílias, né, que são os detentores do saber. E aí, então, por conta da gente também, desse livro circular, né, porque também nós entendemos que esse livro, historicamente, politicamente falando, ele também está no bojo, né, da questão da própria, né, a Lei 10.639 de 2003, né, que traz a obrigatoriedade do ensino da história da África, né, e dos afro-brasileiros, e também no bojo da Lei 11.645 de 2008, já que os saberes quilombolas indígenas também dialogam, e também, né, a Resolução 8, né, que traz as diretrizes nacionais da educação escolar quilombola, inclusive um dos escritores, conselheiro dentro da questão da educação escolar quilombola, também é professor na primeira escola estadual quilombola do estado de São Paulo, que é o professor Luiz Marcos de França Dias. Então, essa composição, ela é muito, politicamente falando, ela é muito primorosa no sentido de você ter um livro escrito por um professor quilombola, que mora no quilombo, né, nascido e criado no quilombo, e também educador social, e também as aquilombadas, e também o aluno que vê que o professor escreveu o livro, que é lá da sua comunidade, esse aluno, a gente tem recebido devolutiva de crianças falando assim, eu quero escrever um livro. Então, isso para nós
eu quero escrever um livro a partir da sua própria história, né? Da sua própria representação. Então, a gente ainda tem uma lacuna muito grande na questão da representatividade, principalmente na questão da desvalorização da roça. E aí a gente também está nessa demanda no campo da educação, no sentido de ouvir, por exemplo, professora que não conhece o território e vem da cidade para dar aula no território, e dizer para uma criança que tem o pai e a mãe como grande herói e heroína, dizer, se você não estudar, você vai para a roça. Então, a roça, com né, toda essa construção, que é a história e a vida dessa criança na roça, com seu herói, com a sua heroína, com seus avós, seus antepassados, são da roça, né? E a roça é vida, é história, é memória. Então, a gente está nesse bojo também da luta no campo da educação, desse valor da roça, né? Se o campo não planta, né, a cidade não janta. Então, a gente tem toda essa construção também no sentido da política no campo da educação. E eu acho que é pensar também de se contrapor a hierarquias de conhecimento, né? É como se a roça não produzisse, o quilombo não produzisse conhecimento, né? E é muito interessante, porque a gente tem, assim, muitos pesquisadores de Unicamp, de USP, vindo aprender, né, para elaborar suas teses, dissertações com os grandes, né, e mestres e mestras da roça. Então, também a gente vai se contrapor a essa hierarquia, né, de conhecimento, né, que está aí num processo aí da relação de poder epistêmico, né? Então, eu acho que é pensar essa valorização da roça, né? Valorização do que se tem, porque a roça produz conhecimento, se contrapor a essa hierarquia, né, de conhecimento, de profissão, né? Então, é um pouco disso. E é muito interessante porque, assim, pensar essa escrita também coletiva, o Laudessandro, ele fez administração e ele é um educador social. Ele trabalha ele está, né, na diretoria e no trabalho da gestão do território em Ivapurunduva, mas ele escreveu junto com a gente essa coisa do estar junto e vai para a roça também, e tem a roça dele, né? O Luiz Marcos, ele é professor, mas a gente tem as nossas atividades na roça. Então, assim, não tem essa hierarquia do conhecimento. Ao mesmo tempo que a gente elabora, né, teoricamente, as questões, vai para a escola, dá aula, trabalha na base, a gente também não desvincula esse conhecimento e estar na roça, né, e entender que essa roça é soberania alimentar, ela é segurança alimentar, e ela faz parte desse sistema, né, e complexo, mas eu digo assim, de uma imposição capitalista, né, do consumo. O desvalorizar a roça, ele está dentro de uma lógica capitalista, né, da lei do consumo, né? E nós, comunidades quilombolas, né, e nós que vivenciamos esse território, a gente anda na contramão desse sistema, né? A gente não entende, né? Eu brinco muito assim, que passa as crianças na frente de casa, e lá tem vários pés de frutas, né? E a gente não tem, eu gosto do mestre tradicionalista Antônio Bispo, que ele fala assim que o melhor lugar de se guardar o peixe é na água, né? E é no rio, né? E a gente tem nesse sistema o acúmulo. E o melhor lugar de se guardar as frutas são nas árvores, né? Então, para quem? E quando eu estou com vontade, eu aprendi isso, porque eu vim da cidade, então eu queria pegar a bacia, peguei uma bacia, né, bem grandona, e falei, vamos lá pegar as mexericas do quintal. Aí o Luiz Marcos falou assim para mim, Preta, vá lá,
pega o que você vai chupar hoje e deixa para as crianças e para os animais, para os pássaros, né? Então, assim, eu falei, nossa. Então, assim, deixa um pouco, porque as crianças vão passar, vão chupar, e os pássaros também. Então, assim, que é essa forma de viver em consonância com a natureza, né? E o livro traz isso. Tudo tem direito, né? Tudo tem direito. O pássaro tem direito, o peixe tem direito, a água tem direito. E nós temos direito. Então, nada que, mesmo que estando no quintal de casa, que não tem cerca, né? Difícil comunidades quilombolas que você vai ter cerca, vai ter muros, né? Que a gente vai falar, isso é nosso. Não é nosso, é compartilhado, né? Então, a gente traz essa discussão que é uma outra forma de viver em território coletivo. A terra do quilombo, ela está no nome da associação. Quem faz parte da associação? Todas as famílias. Então, ao mesmo tempo que o quintal, né, é meu, ele já não é meu, é da minha mãe, é do meu tio, é do meu primo. Então, você tem uma cerca, às vezes, imaginária, mas a cerca não está lá, né? Que é só uma questão de respeito, mas, assim, tudo se é coletivo, né? Então, a árvore com as frutas, né, que estão na frente da minha casa é para partilhar com as crianças que passam, com o vovô, com a vovó, com a titia, com o tio, né, com os irmãos, né? E se pega aquilo que você vai consumir na hora, né? Então, não precisa fazer o acúmulo. E vai na contramão desse sistema da lei do consumo. Ainda dentro da questão do sistema, né? Vai na contramão da lógica do sistema, e a gente gosta muito dessa possibilidade de viver a própria pedagogia da terra. A terra ensina. Eu, como pedagoga, dentro do território, é outro olhar para a questão mesmo da própria, pensar a própria pedagogia da terra, né? Se a terra descansa, né? Como a gente viu aí, né? A roça de Pousio, a terra descansa. Então, vai muito na contramão da lógica do time is money, do tempo é dinheiro. Então, o tempo é para a gente poder também ir para a roça, saber o tempo também de voltar. Você também não tem aquela loucura, né? A gente está vivendo nesse contexto de pandemia, quanta gente está totalmente sobrecarregada de trabalho, e sobrecarregada, assim, num limite, num grau de não poder viver o tempo, né? O tempo é um tempo alienado. Então, a própria pedagogia da terra ensina para a gente que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo do plantio de determinado cultivar, tem o tempo do plantio, tem o tempo da lua. Então, essa pedagogia da terra ensina para a gente também a poder fazer uma pausa. É necessário ter pausas, é necessário ter silêncios, é necessário também a serenidade. E eu me lembro, enquanto assim, a gente também recebe os nossos amigos, tanto, né, também que pesquisadores daqui, e eles também ficam um pouco assim encantados, e dentro ainda dessa lógica de sobreposição do conhecimento, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é pós-doutora, fala para a Cristina, ou fala, né, para mim, você é doutora, o que você está fazendo aí? Então, assim, como que você consegue viver aí? E a gente sempre fala, como é que vocês estão conseguindo viver nessa selva de pedra? Então, nessa selva de pedra em que você não tem um tempo do sereno, você não tem um tempo para pausa, você não tem um tempo para ouvir os pássaros, você não tem um tempo para ouvir a natureza. Então, dentro dessa coisa da sobreposição também, eu acho que essa questão do valor, né? Então, quem é que está vivendo com qualidade de vida, né? Quem é que, né? Não necessariamente, eu digo que eu tenho um casamento bem sucedido, e às vezes as pessoas têm a ideia que o casamento bem sucedido é você casar com um advogado, né? E assim, meu marido com juiz, né? Mas ainda dentro dessa lógica, né? Assim, do valor da cidade, né? E eu acho lindo, meu marido sai, pega o facão dele, cada vez eu fico mais apaixonada, porque é um trabalhador da roça, então, e é também um educador social.
fez administração e voltou para a comunidade para trabalhar com a gestão do território. Então, é uma referência para a juventude de que é possível viver bem no nosso território. E o que a gente quer é fixar a nossa juventude na terra para que ele veja que é possível viver bem no território e viver esse tempo de não alienação, esse tempo de que ele se perceber, dele se olhar e se ver como um historiador no sentido, né, como a Cristina falou aqui, tem a biologia, tem a química. Então, a gente viver nesse território, de certo, toda vez que eu falo do Roça é Vida, eu me emociono, porque é estar no território, é viver em conexão e também é uma conexão ancestral no sentido de que nos resgata com a Mãe Terra e também nos resgata com o nosso território ancestral, nos resgata com a África, nos resgata com o sentido do coletivo, né? E esse sentido do coletivo é para todo mundo, né? A gente quer que todo mundo possa viver em serenidade, todo mundo possa ter tempo de ler um livro, sabe? Às vezes você fica na pilha, né? Eu estou falando agora enquanto professora, né? Assim, da demanda de atividade. Às vezes as pessoas acham que o professor está em casa, não está trabalhando, mas assim, é uma pilha tão maluca, assim, e aí você não tem tempo de ler um livro, você não tem tempo de se formar, né? Que o professor precisa ler, né? Então, o professor... então, a gente está aqui com mestras e mestras do conhecimento, e então, Roça é Vida é tudo isso, é poder vivenciar o dia a dia com mestres e mestras, que a academia, no sentido... como que eu falo, amiga? Academia... Aberta. Nós A estamos gente na vive academia aberta. numa academia aberta. Então, a gente vive com os mestres e com as mestras e a gente aprende muito com eles e com elas. Nossa, e a gente está aprendendo muito, muito nessa tarde aqui, porque vocês estão mostrando para a gente, além do livro, né? Vocês estão compartilhando com a gente essa outra forma de viver em coletivo, sabe? É uma coisa que eu estou encarando tudo como ensinamentos filosóficos para levar para a vida. Enfim, eu acredito que todo mundo está sentindo essa mesma, está tendo essa mesma experiência. Então, para encontrar o livro, só no virtual, então, né, Cristina e Viviane? Onde que as pessoas podem achar esse link? Acho que o pessoal posso colocou mandar para aqui, você. a Giovana colocou o link para baixar, né? Ah, tá. Peraí, deixa eu acompanhar. Mas fique à vontade, se vocês quiserem falar algum site, algum lugar que as pessoas possam encontrar. Inclusive, eu já até baixei aqui, né, o PDF, estou com ele em mãos, e estava ouvindo as meninas dizerem, né, todo esse cuidado com a natureza, desse respeito, né, com a terra e tudo mais. Eu moro numa região aqui, São João da Boa Vista, que teve uma queimada muito feia na serra, né? A gente precisou de voluntários para apagar o fogo, foi bem tenso. Acho que durante uns 10 dias tivemos uma grande parte da mata queimada. E aí, quando eu pego o livro aqui e vejo aquela fala da continuação, dizendo, né, eles não entendem que o rio tem direito de correr livre, os pássaros têm direito de voar, as árvores têm direito de crescer e sobreviver, a terra tem direito, a natureza tem direitos, ela faz parte da nossa vida, ela nos dá a vida. Gente, isso me toca demais, porque a gente vê que hoje em dia não tem muito dessa conscientização, né? E aí a gente vê todo esse cuidado nesse livro, nessa leitura, de forma simples, mas tão tocante, né? Assim, tô de verdade apaixonada, já queria ele na minha biblioteca, queria replicar isso para os meus colegas, e já mandei o link para várias pessoas lerem também, porque é riquíssimo esse conteúdo, a diversidade cultural que tem nele, que nem vocês falaram, que faltou falar das parteiras, faltou falar da festa. Gente, parabéns, estou assim, encantada. Legal, Mônica. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode Posso fazer, comentar uma gente. coisa?
Eu acho que eu já tinha conversado com a Cristina antes. Eu tive o prazer de conhecer o Quilombo Ivaporunduva há quase 10 anos e tive contato com o mestre Benedito. E, na verdade, eu só queria fazer um relato de que, da mesma forma como eu fui muito tocada quando eu fiz a minha primeira visita aí, vocês me tocaram agora de novo. Porque, apesar de vocês estarem falando de uma coisa muito simples, que é a roça, para a gente que vive nessa selva de pedra, é necessário esse discurso. Então, eu fui como uma estudante universitária, e já naquela época vocês me ensinaram que é possível fazer o turismo sustentável, por exemplo, e agora mais madura, mais velha e aprendendo sobre outras coisas, vocês continuam me ensinando de que é possível encontrar na simplicidade a sustentabilidade e de fato um significado profundo da vida, né? Então eu acompanhei aqui a leitura e as imagens são muito fiéis, eu lembrei bastante da minha visita aí ao Quilombo. Tem imagens assim que parece que foi uma foto que eu tirei. Então, parabéns aos ilustradores, parabéns para vocês, né, por estarem nessa caminhada há tanto tempo, batendo no martelo, né, de que é preciso ir no simples, é preciso pensar na comunidade, e vocês já estão há tanto tempo falando sobre isso e continua sendo um tema muito atual. E aí, aproveitando para fazer uma pergunta, eu queria saber como é que é a relação com os jovens, porque a gente viu aí o personagem que saiu do Quilombo para procurar um emprego e acabou retornando. Eu queria saber como é que é a realidade atualmente com os jovens. Eles estão saindo dos quilombos para procurar emprego ou existe uma nova realidade de querer continuar dentro das comunidades trabalhando na roça? A gente fica feliz de dizer que os jovens estão voltando. Até por conta também desse desvalor dele na cidade, né? Então, assim, e também por conta de políticas públicas, né, que as comunidades tradicionais tiveram acesso a, como, por exemplo, o programa de alimentação escolar. Então, todos os programas de políticas públicas que garante 30% que as escolas compram, né, porque antes a gente não tinha o escoamento da mercadoria, né? Então, assim, os quilombolas, né, a agricultura é uma agricultura de subsistência, né? Aquilo não é para vender, né? Só para vender, é para o consumo, mas também as pessoas precisam de geração de renda, né? Então, essas políticas públicas, elas permitiram que houvesse uma geração de renda e os jovens também, né? Ele tem os anseios também daquilo que ele vê na televisão, né? As pessoas veem tênis, veem roupas, veem celular, e os jovens também têm direito, né? Os jovens quilombolas têm direito e também têm os desejos, né? De ter acesso à tecnologia, e aí ainda a gente está bem aquém nessa questão da tecnologia, até, né? O próprio exemplo nosso que vocês viram, acabou lá e a Cristina teve que se deslocar de um quilombo para outro para a gente conseguir fazer lives. Então, assim, a gente não participa de lives. Poucas vezes a gente participa de lives. As pessoas falam, você faz uma live. A gente não tem acesso à democratização da tecnologia da informação para participar. Então, assim, pode cair e a gente acaba que, por exemplo, várias vezes a gente é convidado e a gente, para não prejudicar o evento, né, a gente não participa. Então, até esses programas de geração de renda permite também com que a gente venda a nossa agricultura, né, que o jovem trabalhe na roça e venda e possa, inclusive, pagar um plano para ele ter acesso à internet, porque todo mundo quer ter, né, quer falar no WhatsApp, mas precisa pagar um plano. A gente paga muito caro aqui a internet e não funciona para a gente, por exemplo, assistir uma live. Tem muitas coisas acontecendo, muitas lives interessantes, mas a gente acaba que não consegue nem assistir e muito menos participar como sujeito da ação, né? Como sujeita da ação. Então, a gente também fica muito feliz por essa oportunidade, porque foi um enfrentamento também poder participar, né? Poder enunciar as nossas narrativas. Então, a gente é muito
respeitosa, né, pelo fato de a gente ter sido escolhida como porta-voz, porque a gente está falando de quem nos antecede, né, a gente está falando também dessa questão da ancestralidade, a gente está falando dos homens e das mulheres que vão para a roça todo dia, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, né, de fazer uma narrativa tal qual o trabalhador, né, o agricultor ou a agricultora, mas a gente tem essa percepção que, né, nunca vai ser a mesma coisa, mas é importante a gente também ocupar esses espaços no sentido de essas narrativas circularem, né? Porque ainda existe um desvalor e a gente fica muito feliz, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas pelo fato de a gente ter tido menos êxodos. Mas ainda dentro do contexto da pandemia, nós estamos passando também por esse enfrentamento no sentido do próprio retrocesso em relação às políticas públicas que podem fazer com que a gente volte a ter êxitos dentro do território. Então, a briga da comunidade é para que as pessoas, principalmente a juventude, veja que é possível viver bem no território, mas aquilo que cabe à comunidade fazer, nós estamos fazendo. Mas aquilo que cabe às políticas públicas nacionais, a gente teme pelo retrocesso, porque esse desgoverno também implica na nossa juventude evadir do território. Até por conta de questões da própria educação, né? Tudo aquilo que é direito humano tem sido vilipendiado no contexto das comunidades tradicionais quilombolas. Muito bom, meninas. Alguém mais? Tem perguntas, questões? Eu queria colocar uma questão para vocês, que vocês falaram da questão contar a situação da professora, né, de falar para o menino sobre se você não estudar, você vai trabalhar na roça, e como esse ambiente, esses saberes são desvalorizados. E aí eu queria que vocês falassem o que vocês acham que, na verdade, com essa questão do movimento ambientalista, o que eu tenho observado é que quando esses saberes são apropriados por determinados grupos ou por pessoas, né, brancas na cidade que hoje em dia fazem suas hortas dentro de casa, ou, enfim, tem banheiro seco não sei aonde, e aí, ou então vão para ecovilas e tal. Quando esses grupos muito específicos com essa vontade de ter uma relação com a natureza meio que se apropriam desses saberes e colocam eles em outros lugares, isso não é visto como uma coisa menor ou uma coisa que não é valorizada. Na verdade, isso acaba sendo muito valorizado e eu percebo que é um grupo muito específico de uma elite branca e que come determinados tipos de alimento, que valoriza isso, então por isso está em outro lugar. Mas aí, quando esses saberes estão realmente vivenciados pelos povos que são donos desses saberes, como os quilombolas, indígenas, isso é olhado de uma outra forma. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, que, na verdade, existe aí uma espécie de mau caratismo, né, no final das contas, né, de olhar para isso dessa forma, quando, na verdade, estão se apropriando aos poucos desses saberes e transformando esses saberes e vendendo isso, né? Eu achei muito pertinente sua pergunta, Ju, porque a gente também está dentro da luta da colonialidade do saber. Então, sempre quando a gente discute né, as questões quilombolas, né, não existe falar de quilombo sem falar de território, né? E dentro dessa questão da colonialidade do saber, saberes de determinados espaços geográficos, eles são subalternizados. E essa pergunta sua está muito relacionada com a questão do racismo ambiental,
né, ela está muito relacionada com a questão do racismo epistemológico, mas também com esse olhar territorial, né? Então, o saber, a gente ainda luta contra o eurocentrismo dentro dessa lógica da colonialidade do saber. E isso está muito implicado, né, com essa interseccionalidade, raça, classe, gênero, e no nosso caso, da questão do racismo ambiental. Então, a gente tem essa expertise no sentido de olhar para isso e se opor a isso. Mas não existe falar de história, né, sem falar também da questão de raça, de classe, de gênero, né? E no nosso caso, que estamos em território quilombola, a gente tem esse olhar da colonialidade do saber, realmente. Quando o branco fala é um valor e o preto falou a mesmíssima coisa, é subalternizado. Então, ainda a gente está dentro dessa lógica, quando o branco da cidade fala é um valor, tipo, quando... Então, tem todo esse monte de conflito, né? Tem o conflito, que não deveria, né? Mas, assim, existe o conflito dentro do contexto quilombola, ele é ainda mais extenso, porque ele tem a questão da colonialidade do saber implicada com a questão do território. A terra é poder, né? Então, assim, a gente sabe que você ter terra, né? Terra é poder. Né? E quando a gente pensa nesses territórios que eles são gestados de forma coletiva, né? E quando você tem que lutar por políticas públicas, porque o que acontece? Você tinha o escoamento por terceiros dos produtos das comunidades. Então, assim, a banana, ela não era vendida a preço de banana, ela era que vale, valorizada, né? Ela era vendida a preço de banana desvalorizada porque vendia-se por atravessador, né? Quando você tem políticas públicas que ele é fruto do movimento negro, movimento quilombola, você vai quebrando com esse processo dos atravessadores, inclusive, né? Aqueles que a gente fala assim, eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu sou ambientalista, né? E aí a gente vai pensar, né? Orgânico hoje, se pensar, tem uma população que consome, porque o orgânico é caro, né? E nós produzimos saúde, nós produzimos alimentos saudáveis e orgânico. Nós comemos saúde e ao mesmo tempo que a comunidade ela vende esses produtos, ela vende saúde também por meio de políticas públicas. Senão você tem aí todo um processo atravessado, né, de apropriação, de desvalorização, que está dentro de uma lógica, né, do privado, do mercado de consumo, né, nessa visão de lucro, né? E aí, quando você tem hoje, e a gente percebe dentro dessas comunidades aqui no Vale, que é uma das lutas da comunidade, né, e de organização social, territorial e política, né, para o enfrentamento, né, dessas várias formas de relação de poder, né, e dessa manutenção dessa lógica mercadológica, é a formação desses jovens, né? Então, você tem hoje, e eu digo que é uma proposta política epistêmica que se tem, e de formação. Então, que os jovens, e o que tem acontecido ainda, respondendo a Juliana, muitos dos nossos jovens têm saído a gente fala assim, tem ido ali até São Paulo, Campinas, Paraná, para estudar, e tem retornado para trabalhar, né, nesse enfrentamento da gestão coletiva do território. Por quê? Porque também você tem, geralmente, quem vem para o território trabalhar, né, e aí a gente tem várias possibilidades de trabalho. A gente sabe que as comunidades elas são muito assediadas, né?
são pessoas de fora. Agora, junta esse conhecimento de dentro com o conhecimento técnico, com o conhecimento teórico, com a formação, né? Potencializar essa gestão, né? Desse território que é coletivo, com pessoas de dentro. Então, isso a gente tem percebido que tem ocorrido, né? Então, temos profissionais no campo da educação, na gestão ambiental, na administração, no direito, na escola. E para nós é um enfrentamento, porque a gente está na terra do Bolsonaro, né? Então, é um enfrentamento para nós, né? Você existe aí, você existe e resiste dentro de um município, né? Que tem um histórico, né, do Brasil todo, né? Que vem de um processo de colonização, que vem de um processo de racismo, de escravização. Então, é o tempo todo dialogando aí com essas relações de poder, né? Social e política. E aí eu só queria fazer um complemento em relação a políticas públicas, né? Que, por exemplo, o que sai daqui, né? O que se planta aqui, por exemplo, com esses projetos de políticas públicas, recebem, por exemplo, os presídios, as escolas. Então, de certa forma, essa segurança alimentar, ela chega também, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo de pandemia, as cooperativas quilombolas, cooperativa quilombola daqui, ela doou toneladas de alimentação, né, sem agrotóxico, né, alimentação saudável, para as pessoas que vivem em segurança alimentar no contexto da cidade. Então, a gente não se preocupa apenas com o coletivo quilombola, a gente se preocupa com que essa alimentação seja saudável e seja um preço que as pessoas, né, se a gente pensar, né, as pessoas que vivem nos presídios, né, se a gente pensar que eles também têm direito a uma alimentação, né, a gente tem visto tanto assim um desvalor, né. Todo mundo deveria ter direito a uma alimentação saudável, não somente quem tem dinheiro para comprar o orgânico. Então, assim, deveria ser acessível a todos, né? Não deveria ser privilégio, deveria ser direito, né? Então, é um pouco isso que acho que as comunidades quilombolas, elas têm essa preocupação em solidarizar e uma alimentação saudável, né? Então, eu penso que é um pouco isso, para pensar em quem chega, né? Chega na nossa mesa, mas também chega na mesa da minha família também, que eu tenho familiares lá em São Paulo, na periferia de São Paulo, e também chega em Campinas, então, acho que isso é interessante. Muito bom, gente. Ótimas reflexões para a gente pensar, principalmente esse momento que a gente vive aí. E é isso que a Cristina falou, é muito real, né? A terra é poder, né? A gente vê aí, né, muitas mortes até hoje nesse país por conta desse lugar, né, da terra, e que os povos indígenas e quilombolas e povos negros nunca tiveram direito, né? Tem que lutar para ter direito à terra, para viver, para ter direito à água, saneamento, é tudo uma luta, né? Sendo que uma coisa que deveria ser direito de todos, né? Mas a gente vive num país que é o país dos privilégios, né? Algumas pessoas que têm acesso a isso acabam sendo privilegiadas, né? Porque a maior parte da população não tem acesso, né? E trazer a literatura e ouvir vocês e deixar isso registrado, né, num livro, né? Esse modo de resistir, esse relacionamento que existe com a natureza, entendendo a natureza como nós, né, sendo essa própria natureza, é importante para a gente construir reflexões e uma nova maneira de viver mesmo, né?
Que, na verdade, é a maneira que os povos quilombolas e indígenas, por exemplo, sempre viveram, né? Então, só lutando para continuar tendo as suas práticas respeitadas e valorizadas, né? E alguém tem alguma pergunta, mais algumas reflexões, elogios, beijos, abraços? Estamos já caminhando para o final. Eu vi que teve alguém que falou que tinha algumas palavras que não dava para entender. E aí eu queria que vocês falassem. Eu fui aqui atrás, mas eu não consegui achar e nem lembrar. Mas eu lembrei de uma que é taquara. Você falou de cestos feito de cipó e depois taquara. E tem alguns outros termos também que é muito do universo da roça e dos quilombos e que as pessoas que não têm esse repertório não conhecem mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas diferenças. Bom, a taquara é um tipo, né, de bambu nativo que está aqui na Mata Atlântica, né? Então, alguns nomes, né, que a gente trabalha, que é trabalhado a questão do artesanato, são das espécies, né, tanto de bambu quanto de cipó, que é nativo da Mata Atlântica. Eu também queria dizer, sabe, Juliane, que uma outra reflexão, a gente falou na empolgação, mas assim, a maior parte de remanescentes de Mata Atlântica está aqui no Vale do Ribeira e ela só está em pé por conta dos povos e comunidades tradicionais, né? Indígenas, caiçaras, ribeirinhos, a gente só tem ainda a floresta porque tem essas gentes dos lugares, né? Porque senão, né, já tinham tratorado tudo, derrubado tudo, né? Então, é pensar que essas gentes desses lugares, né, elas têm conservado essa Mata Atlântica. O pouco que nós temos é porque essas pessoas, essas comunidades, esses povos e comunidades tradicionais, eles estão guardando, eles são guardiões, né, da floresta e da Mata Atlântica. Muito bom, gente. Alguém mais? E aí, eu acho que os nomes das personagens, Juliane, ela está muito atrelado ao que essas pessoas, que esses povos e comunidades tradicionais, eles significam, né? Então, está muito atrelado a esse modo de guardar esse território, né? Coletivo. Então, por isso tem a tradição, né, que nos reconecta com o território ancestral. Depois da tradição, a experiência, né? A experiência é essa universidade a céu aberto, né? Essa coisa que vem de geração em geração, esse conhecimento. Depois a experiência tem a fartura, e a gente escolheu esses nomes propositalmente. A fartura, ela significa as comunidades tradicionais, né? Que é para fazer esse contraponto mesmo, é fartura, no sentido da fartura também de conhecimentos, né? Do sistema agrícola tradicional quilombola. E a fartura, por sua vez, no livro, como a gente leu, ela vive relação de compadrio, né? Isso está presente nas comunidades quilombolas, relações de compadrio, né? Então, a comadre luta, o compadre território. Então, vocês percebam, né? A gente leu e vimos essas relações de compadrio. E o livro termina com uma história de amor, né? Então, assim, que acho que é muito legal também ver essas famílias, né? Essas famílias, infelizmente, a gente não se vê representado quanto família preta, quanto mais uma família preta quilombola. Se a gente se visse representado num comercial, o comercial margarina não ia ter margarina, ia ter cará, ia ter milho, ia ter mandioca. Então, assim,
a gente está muito longe da representatividade, porque se a gente é o que a gente come, a gente não se vê na televisão, porque a gente não come isso que passa na televisão. Então, o livro finaliza com a esperança, e a esperança, a gente tem essa esperança, possa comer bem, que a gente possa, todo brasileiro e brasileira tenha condições de ter uma alimentação, né? A gente está vendo aí quantas pessoas com essa questão de diminuir esse auxílio emergencial, quantas pessoas vão ser privadas, né? Então, a gente ainda dialoga com a Carolina Maria de Jesus que o Brasil precisa voltar a ser governado por alguém que já passou fome. Então, a gente finaliza o Roça é Vida dessa forma e a gente fica muito feliz porque vocês leram o livro. E todo escritor, a maior alegria do escritor, da escritora, é que você leia o livro que ele escreveu. Então, a gente está muito feliz de compartilhar com vocês essa tarde. Ai, gente, a gente que tá... Nossa, eu tô emocionada aqui, de verdade. Eu tô em estado de aprender, de escuta, porque é tanta coisa, desde o livro até, e as coisas que vocês estão compartilhando aqui com a gente. É um momento muito especial. Esse livro, ele é uma das coisas mais lindas que eu já vi, não só o texto, mas as ilustrações, né? Como já foi muito dito aqui, tudo dá para sentir o amor, o carinho, sabe, a coletividade no livro todo, assim. Enfim, é isso. Eu queria dizer que eu estou muito emocionada com esse momento. E alguém mais quer falar, gente? Eu quero agradecer por eu poder participar, né, desse evento de vocês. Agradecer às autoras, professoras, educadoras, né, que dá para sentir o carinho, né, empenhado nesse livro, tanto no texto em si, quanto nas gravuras, e que eu acho o seguinte, que esse livro, ele traz para as pessoas elas se aculturarem, sair do modo etnocêntrico delas, para que elas possam enxergar as outras culturas, saiam da bolha, né? Porque quando eu li o seu livro, o livro de vocês, através da Catarse, eu já vi, né, que a respeito daquele rapaz, que ele foi procurar um trabalho na cidade, né? E aí o próprio entrevistador, ele nem imaginava como que se fazia uma roça. Ele logo falou que, como assim você põe fogo na floresta? Tipo, nada a ver, né? Totalmente fora do contexto, né? Aí ele foi explicar educadamente tudo, né? Aí que ele foi entender, mas mesmo assim, eu não sei se eu entendi direito, parece que ele não conseguiu o trabalho. Por quê? Porque ele foi contra o que é a vida dele, né? Eu acho que é isso. E esse livro, ele traz para todo leitor que tiver a oportunidade de ler, a se colocar-se fora da bolha, a enxergar o outro, né? Obrigado. É isso que eu senti quando eu li o livro de vocês. Parabéns. Obrigada, Wellington, pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Se alguém quer falar sobre o livro, gente, temos mais uns minutos. Deixa a gente ver a carinha de vocês. Olha, a Mônica está falando aqui no chat. Esse livro literalmente tem vida, rico em cultura, em vocabulário, em conhecimento e em ilustrações, além de trazer várias reflexões. Está todo mundo muito tocado, né? Mas Maria Carolina de Souza está agradecendo pela partilha. Gente, tá lindo demais isso. Gente, mais alguém quer falar? Julie, você tem mais perguntas para as autoras? Não, fechei por aqui. Acho que estou bem contemplada, bem feliz.
Karine e Julie, antes de vocês encerrarem, eu queria agradecer, né, aproveitar essa deixa, para agradecer de novo em nome da Expo Leituras, da Poieses, né, que são parceiras da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que viabilizaram essa ação e todo o Festival Literário de Iguape, que há uns anos tem se firmado mesmo como um evento desse território, né, do Vale do Ribeira, e isso é muito importante. E aí agradecer muito a Cristina e a Viviane, porque realmente é pelo cuidado de vocês, né, pelo cuidado de vocês na construção dessa obra, porque é uma obra mesmo, uma obra de arte, isso que vocês apresentaram para a gente hoje, e todo o cuidado, né, das nossas conversas até chegar aqui o dia de hoje, né, dessa preocupação de trazer mesmo a autoria dos outros parceiros de vocês, né, de escrita, de terra, de vivência nesse lugar, e também dos ilustradores. A gente conversou bastante antes, também conseguimos nos encontrar, nos reunir, e vocês colocaram o tempo todo que vocês realmente como eu posso, tem esse cuidado nesse modo de viver, né? E isso para mim ficou muito explícito também nesse livro, nessa obra de arte que a gente teve o privilégio de ler aqui hoje em conjunto, né? Com todos, com essas mais de 30 pessoas que estão reunidas aqui. Então, agradecer de novo a abertura, a solicitude de vocês desde o começo, né? Quando a Julie e a Karine entraram em contato, e também, se vocês puderem estender o agradecimento também aos outros autores, né, a esses mestres e mestras, e a todas essas comunidades, 19 comunidades que vocês disseram que construíram essa obra de arte. E aí a gente está lá no link que vocês se inscreveram, o livro, para vocês poderem compartilhar. E aí a gente segue em diálogo. Acho que o mais legal do Clube de Leitura é que a gente segue em diálogo com as autoras e com a obra também, né? E com vocês que são nossas mediadoras hoje do coletivo, e obrigada, agradecer de novo aí, tá bom? Gente, a gente está agora, né, já indo para os minutos finais. Aí eu queria saber se a Cristina e a Viviane querem falar mais algumas palavras antes da gente encerrar. Fiquem à vontade. Eu queria agradecer as SP Leituras, né, também a Biblioteca de Mulheres, né, Mulheres Negras na Biblioteca, né, a gente está dentro desse movimento, junto, e agora acompanhando também a Poieses, o Lara também, o Lara Cantador, que é da região, é curador e também é parceiro aí dentro dessa questão do território, né, esse evento participar para a gente foi bastante importante por conta também de marcar o nosso território do Vale do Ribeira. Eu também agradeço muito, né? Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui, de poder, né, dialogar, de falar, né, de histórias, né, de vidas, né? Eu acho que o livro fala de vidas, de histórias de vidas, né? Então, poder participar e dialogar sobre o livro foi muito prazeroso. Prazeroso demais, e agradeço pela escolha também. Eu acho que é compor junto com tantas outras, né, intelectuais, escritoras e escritores negros, né, pensando nesse processo de construção nossa, né, de todas as histórias elas poderem ser partilhadas, né? Como diz, né? Essa questão do equilíbrio das narrativas. Então, assim, agradeço muito por esse momento, agradeço a todos e todas e todos, né, que estiveram aqui nesse momento dialogando. Wellington, obrigado pela impressão, né, do livro, que trouxe de forma muito gostosa, com esse sotaque muito gostoso também. A Giovanni, né, que a gente estava dialogando, Julie, a Mônica, né, cada leitor, Juliana, né? Então, assim, cada um e cada uma de vocês
que partilharam desse momento com a gente, né? Essa devolutiva gostosa, né? Obrigada, meninas. A gente que agradece. Julie, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, mas eu queria saber se a Julie quer falar. Não, eu já estou contemplada, gente. Obrigada, valeu. Foi ótimo passar essa tarde com vocês, ótimo ler junto e discutir junto, né? E pensar. E acho que agora a gente está melhor depois dessa leitura. Sem dúvidas. Bom, eu gostaria de, em nome, né, do coletivo e também, né, pessoalmente, agradecer mais uma vez ao CISEB, a equipe, né, das Leituras. Muito obrigada, meninas, vocês são demais. E ao Festival Literário de Iguape, né, mais uma vez pela oportunidade dessa experiência tão enriquecedora, especial que a gente vivenciou aqui. Agradecer também aos intérpretes de Libras, né, que é o Wesley Leal e a Alexandra Gonçalves. Agradecer muitíssimo a Márcia Viviane, que, né, pela participação, pela disponibilidade de participar, enfim, com todas essas questões que vocês já mencionaram aqui para a gente. Muito obrigada por terem nos dado essa oportunidade, né, de troca, né, que proporcionou para todos nós aqui esse momento tão especial. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente hoje, cada um de vocês, por terem dedicado um tempo nessa tarde para prestigiar autoras negras e escritores, autores quilombolas, né? Esse trabalho incrível que, como a Giovana falou, é uma obra de arte. Queria agradecer demais a todos que passaram essa tarde aqui com a gente hoje. E deixar aqui um recado para vocês: continuem lendo autoras negras. E quando houver oportunidade, peçam autoras negras nas bibliotecas. As bibliotecas precisam ser sinalizadas, né, para a importância da inclusão dessas obras nos acervos. E todos nós podemos fazer isso indicando obras de autoras negras para as listas de novas aquisições, ou simplesmente manifestando interesse na leitura dessas obras. Então, assim, para ajudar vocês nessa missão, nas nossas redes sociais tem uma lista com 50 nomes de autoras negras. Fiquem à vontade para consultar, imprimir, enfim, baixar e indicar nas bibliotecas. Vocês encontram a gente nas redes sociais como @Mulheres Negras na Bíblia ou Mulheres Negras na Biblioteca. E é isso, acompanhe as nossas redes sociais para receber indicações de obras de autoras negras e acompanhar as nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima.